Começamos mais uma semana e precisamos da graça de Deus. Precisamos da graça de Deus. Quem sabe você está aqui porque você quer reordenar os seus caminhos, reordenar a sua vida, reorganizar as coisas, e você está no lugar certo. Porque Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ele se faz presente. Então você escolheu a melhor parte, que é de estar na casa do Senhor. Aleluia. Eu quero liberar as crianças que vão para o seu culto, amém? Para o momento especial lá das crianças, em nome de Jesus. Nossas crianças vão para o culto. E ao mesmo tempo, quero convidar todos novamente a se colocarem em pé. Nós vamos receber a palavra de Deus agora. Eu creio que Deus vai falar conosco por meio da Bíblia, e nós vamos então ler a palavra, vamos orar ao Senhor, depois desse momento de louvor, de tantas coisas que já aconteceu nesse culto até agora. Há muitas coisas ainda que Deus quer fazer conosco nessa noite, projetando a nossa semana, a nossa vida com Deus, e Deus pode fazer mudanças para sempre. Deus pode transformar a sua vida. O que eu mais desejo de Deus na minha vida é que Ele me transforme a cada dia, porque eu preciso de transformação. Você precisa de transformação da parte do Senhor. Nós não somos um grupo de pessoas apenas com uma consciência pesada, querendo aliviar a dor da consciência. Nós somos um povo de Deus, somos o povo de Deus que ama a Deus, que crê em Deus e crê num Deus que nos ama e quer mudar a nossa história. Amém? Graças ao Senhor. Abra sua Bíblia, portanto, no livro de Gênesis, capítulo 28. Primeiro livro da Bíblia. Nós vamos ler hoje o livro de Gênesis, capítulo 28. Gênesis capítulo 28. Graças a Deus, aleluia. O tema da palavra de hoje é conhecendo e desfrutando de Deus em meio aos dilemas da vida. Conhecendo e desfrutando de Deus em meio aos dilemas da vida. Glória ao Senhor. Então preste atenção na leitura da Bíblia, pois a Bíblia é a palavra de Deus e ela vai falar no nosso coração. Isaac chamou a Jacó, aliás, Gênesis 28, vamos ler a partir do verso 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, e a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Amém. Fala comigo, é a casa de Deus, a porta dos céus. Amém. Nós vamos fazer uma oração. Eu percebo que a fé é uma coisa muito pessoal. Nós estamos aqui hoje numa comunidade, isso é muito importante, mas o exercício da fé mais importante é o exercício
pessoal da fé. Então, você tem desafios pela frente, vocês talvez estejam enfrentando ou está enfrentando dilemas, problemas na vida. Isso não é uma coisa incomum, é comum a todos nós. E você vai colocar isso diante de Deus e você vai ouvir uma palavra de Deus. Desse texto vai emergir, vai fluir uma palavra profética do Senhor para o seu coração. Tudo que a gente precisa. Uma palavra de Deus para trazer alívio, consolo, direção, exortação, edificação do Senhor. Então essa oração é muito pessoal. Você vai fazer essa oração, ainda que seja silenciosa. Você não vai orar para ninguém ouvir. Se você orar alto também não tem problema, não há nenhum problema. Mas você vai orar por você mesmo. Você vai orar em nome de Jesus, dizer: Deus, eu estou aqui hoje, eu não vim aqui para ouvir música, eu não vim aqui para outra coisa, senão para te adorar, porque eu quero colocar a minha vida e quero ter minha vida centrada no Senhor. Vamos orar então. Meu Pai querido e maravilhoso, estamos reunidos juntos aqui, Senhor, porque precisamos do Senhor. Deus, a Tua palavra é a verdade, a revelação de Deus. Tu és um Deus que se revela para nós. E especialmente nos dias de hoje, o Senhor se revela por meio da Sua palavra. E essa palavra que é potencializada, ó Deus, dirigida pelo poder do Espírito Santo, revelada pelo Espírito Santo. E nesse momento, Senhor, fala o nosso coração. Deus, o Senhor conhece a minha realidade, a realidade de cada um dos irmãos e das irmãs, as pessoas que o Senhor trouxe para esse lugar. Na verdade, as pessoas que estão aqui hoje foram atraídas pelo Espírito Santo para estarem aqui, e eu creio que o Senhor tem uma palavra, o Senhor tem algo a nos dizer nessa noite, e nós queremos ouvir tão somente a Sua voz. Pai, queremos alcançar nesta noite, ó Deus, queremos alcançar a Sua voz por meio dos nossos ouvidos espirituais. Senhor, seria tão difícil, seria frustrante, Senhor, sair daqui nessa noite do mesmo jeito que nós entramos. Sair daqui com o coração, ó Deus, sem saber o que fazer, o porquê estamos aqui, Senhor. Fala o meu coração e fala o coração da Sua igreja, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Benditos. Pode sentar-se. Eu vou pedir ao Cid para apagar as luzes aqui. Você vai ouvir. Eu conheço um cantor, que já esteve aqui, inclusive, há muito tempo atrás. Quem já ouviu falar do Armando Filho? Armando Filho, lá da Bahia. Já ouviu falar? Não. Bem conhecido, um cantor baiano. Tem várias músicas dele que são conhecidas, né, que são cantadas aí pela igreja evangélica no Brasil todo, como aquela Você Tem Valor. Lembra daquela música Você Tem Valor? Música do Armando Filho. Tem uma canção nova dele, que é muito interessante, tem muito a ver com o que nós vamos ouvir nessa noite. Então nós vamos ouvir e curtir essa canção. Preste bastante atenção na letra dela. Vamos ver se nós conseguimos transmiti-la aqui. Preste bastante atenção nessa letra, é uma oração maravilhosa do irmão Armando Filho, pastor Armando Filho. Vamos ver, vamos ouvir. Reconheço, Senhor, que sou fraco, tentando acertar quantas vezes falhei. Não sou como quero, nem como Tu queres, meu Deus, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, os meus pensamentos e atos mudar, mas às vezes eu sei, e Tu sabes, Senhor, não consigo Te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, Tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Reconheço que oro tão pouco e quanto preciso contigo falar. Tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá.
Quando esqueço de ler a palavra, que é doce, mais pura que o mel, reconheço quanto estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor. Vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor. Vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou. Tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Glória a Deus. Conforta o meu coração em saber que o Senhor me aceita como eu sou. Diga comigo assim: o Senhor me aceita como eu sou. Nossos vizinhos podem não compreender isso, nossos inimigos podem não compreender isso, muita gente pode não compreender isso, mas não é para compreender mesmo. A verdade é que Deus nos aceita como somos. E o texto da Bíblia que nós lemos, nós encontramos uma história muito interessante, que é a história de Jacó. E você sabe que Jacó, nesse texto aqui, nesse contexto, ele está vivendo um momento duplo, ou diria dúbio, porque ele fora abençoado pelo seu pai para ter uma vida maravilhosa, pois havia muitas promessas de Deus, um grande propósito de Deus na vida dele, mas ao mesmo tempo ele enganou o seu irmão, e agora ele está num processo de fuga, está fugindo do seu irmão, porque o seu irmão Esaú não aceitou a ideia dele roubar-lhe a bênção da primogenitura, ou ter vendido, né, o irmão vender a bênção da primogenitura bem antes, e agora ele usurpa desse direito que era de seu irmão, e ele está viajando e ele para num lugar, diz a Bíblia que ele partiu de Berseba, e chegando a um certo lugar ali, ele passou a noite, porque não teria como viajar à noite, e ele pegou uma pedra e fez dessa pedra o seu travesseiro, e durante a noite ele teve um sonho, e este sonho foi um sonho profético, um sonho revelador, era Deus se revelando a ele. E diz o texto, diz o sonho: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão. Abraão é o avô de Jacó, teu pai, e Deus de Isaque, que era o pai de Jacó. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Diz a Bíblia que Jacó despertou então do sono e disse: na verdade,
o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Eu penso que Jacó está chocado com a visão que ele tem, ele está cheio da graça de Deus agora com essa visão que ele tem durante a noite, e a bem da verdade essa visão, esse sonho de Jacó revela muito do caráter de Deus, muito da ação de Deus em relação a nós. Agora há pouco o Cid dizia aqui que Deus não muda, e da verdade Deus não muda. Da mesma maneira com que Deus se manifestou a Jacó, Ele se manifesta a nós. Ele continua o mesmo. E nessa noite então eu quero compartilhar com você, com base nesse sonho, com base nessa história de Jacó, como que a gente conhece a Deus e desfruta dele em meio aos dilemas da nossa vida. Porque Jacó está num dilema, porque ele engana o seu irmão para ser abençoado. Seu irmão está com muita raiva dele e ele é orientado pela sua família, pela própria família, a fugir de casa, e ele está em fuga aqui nesse momento. E no meio dessa história, dessa situação toda, Jacó encontra-se com o Senhor. Ele tem um encontro real com o Senhor, e a partir daqui a sua vida nunca mais será a mesma. E uma coisa que nós precisamos, irmãos, é conhecer a Deus. Muita gente busca a Deus, tem alguma ideia sobre Deus, mas não conhece a Deus em profundidade. E o que Deus quis fazer para Jacó, porque Jacó também estava nessa mesma situação. Ele conhecia Abraão, e conhecia a história de Abraão, o pai da fé, seu avô, que foi um homem que andou com Deus, e que Deus abençoou de forma extraordinária. Ele conhece o seu pai também, o filho da promessa, um homem muito abençoado, de quem ele acabara de receber a bênção. Seu pai também teve muitas experiências com Deus. Mas Jacó precisava ter as suas experiências com Deus. Eu preciso ter as minhas experiências com Deus. Eu preciso conhecer a Deus do jeito que Ele é. A vida às vezes, irmão, nos dá medo. Não dá? Tem hora que a gente se encontra sozinhos. Se encontra sozinho, sozinha, em meio a um dilema, um problema, a uma luta. E nós precisamos conhecer a Deus nesses momentos. E é nesse momento que Deus se faz conhecido na nossa vida. E nessa noite Deus quer se fazer conhecido para nós também. Como é que a gente conhece a Deus e desfruta dele em meio aos dilemas da vida? Primeiro, esse texto nos mostra que Deus é um Deus presente. Fale comigo, Deus está presente na minha realidade. Deus está presente na sua realidade. O texto diz que quando Jacó acorda do sono, da noite de sono, ele diz: Deus está aqui e eu não sabia. Deus está nesse lugar e eu não sabia. Quando ele vai dormir à noite, certamente com muitos medos, muito desconfiado, ele não tinha ideia da presença de Deus que ele tem agora. Então eu quero dizer para você, que eu não sei o que você está passando, a luta que você está vivendo, ou o sonho que você está experimentando, a realidade da sua vida, mas eu posso garantir para você que Deus está presente. Deus está aqui, irmãos, nessa noite. A vida precisa ser vivida na perspectiva de um Deus presente. Quantas coisas a gente faz achando que Deus não está presente. Quantas coisas a gente não teria feito, você não teria feito se você soubesse que Deus estava presente naquele lugar. Muitas vezes nós somos acostumados a passar em frente a uma igreja, ou a quando entramos em uma igreja, um recinto como esse, a gente reverenciar, o que não é errado. O errado é nós termos a ideia de Deus apenas numa reunião como essa. Nós precisamos ter a ideia, ter a visão clara, entender que o Senhor está presente em meio a qualquer situação da nossa vida. Deus está presente. Deus estará presente durante essa semana no nosso trabalhar. Deus estará presente nessa semana no nosso descansar. Quando Jacó reclina a sua cabeça e ele não tem controle, não há homem ou mulher que tenha controle sobre os sonhos, por exemplo. Você controla o que você vai sonhar? Essa noite eu vou sonhar com as maravilhas que eu sonho ter na vida. Ninguém já fez isso? Alguém já fez isso aqui? Não.
Pelo menos não conheço ninguém que deita à noite e diz assim: olha, essa noite eu vou sonhar com muito dinheiro. Eu vou sonhar com a moça que eu vou casar, com o rapaz que eu quero casar. Não, isso não existe. Ou existe? Já viu isso? Não. Quem já viu? Se você conhece alguém, quero conhecer, que tem esse poder. Não tem. Mas a verdade é que o Senhor mostra a Jacó que Ele está presente naquele momento em que ele está fugindo do seu irmão, em que ele está com muitas coisas na cabeça, pensando: meu Deus, será que eu fiz o certo? O que eu fiz? Por que eu fui fazer isso? Por que isso está acontecendo comigo? O que eu vou viver? Como eu vou viver longe do meu pai, da minha mãe, do meu irmão? O que eu vou fazer da minha vida? Mas Deus estava presente, e essa sensação, irmãos, essa realidade, nós precisamos experimentar, nós precisamos senti-la todos os dias da nossa vida, saber que Deus está presente. Aleluia. Quando você sobe num carro, num avião, para viajar, num ônibus, para viajar, você precisa saber que você está se desgarrando, saindo de perto daqueles que podem cuidar de você, perto da sua família, mas você não está sozinho, o Senhor está com você. Quando você vai fazer um negócio, quando você vai fazer uma venda, quando você vai fazer algo desta vida, algo comum da nossa rotina, nós precisamos saber que o Senhor está presente, e nós precisamos desfrutar disso, porque quando nós temos essa perspectiva, quando nós temos essa realidade incrustada no nosso espírito, a nossa vida fica melhor, nós fazemos as coisas muito melhor. É muito melhor você estar consciente de que Deus está com você. E é interessante que essa presença de Deus aqui não é uma presença amaldiçoadora. Não é uma presença amaldiçoadora. Fale comigo assim: a presença de Deus não é para amaldiçoar, é para abençoar. A presença de Deus é para abençoar. Deus não está presente com um martelinho para bater na sua cabeça. A segunda coisa que emerge desse texto, para que nós possamos conhecê-lo e desfrutá-lo em meio aos dilemas da vida, é que nós vemos aqui que o Senhor estava com Jacó naquele momento tão duro, tão difícil, de separação da família, de briga com o irmão, de bênção do pai, de promessa de futuro abençoador. Nós percebemos aqui, nesse momento, um Deus amoroso. Fala comigo: Deus amoroso. Irmãos, Deus tem um amor incondicional. Nós precisamos aprender a conhecer isso. Às vezes a igreja não conhece esse Deus amoroso. Nós ouvimos essa canção do Armando Filho: Deus me aceita como eu sou. Às vezes a esposa não aceita você como você é. Às vezes o marido não aceita. Às vezes os filhos não aceitam, os irmãos não aceitam. E nós vivemos a taxar as pessoas. Nós estamos vivendo agora uma época de comunicações abertas, não é? Com o advento da internet, das redes sociais, e que florescem de uma maneira. Então você percebe que é vou até usar uma expressão aqui que nem sei se existe, uma atacação geral, né? Não é uma coisa impressionante? Todo mundo ataca todo mundo, irmão. É uma loucura, virou uma loucura esse mundo, não virou? E às vezes as pessoas vivem acuadas, às vezes você vive acuada. Mas eu quero dizer para você que o Rei do Universo, o Criador do Universo, te ama. Ele é amoroso. Ele não é amoroso para aceitar o que você faz errado. Ele é amoroso porque Ele é amoroso. Ele te ama porque Ele te ama. Ele te ama porque foi Ele quem projetou você. Aleluia. Ele tem planos para mudar a sua vida naquilo que precisa ser mudado, é claro. Ele tem plano, mas Ele é um Deus amoroso. Então a abordagem acerca de Deus precisa ser uma abordagem correta. Se o pai tiver a noção do amor que Deus tem, do amor de Deus, certamente ele vai educar o filho com muito mais correção. Usando a disciplina, mas a disciplina só vale quando tem amor. A exortação só vale para quem tem amor. Não adianta você exortar o outro no seu erro, se não tiver amor no coração. Por exemplo, na oração, quando nós oramos por um ente querido, quando nós oramos pelas pessoas, quando nós oramos pela cidade, quando nós oramos pela presidente Dilma,
ou pela presidenta, como ela gosta de ser chamada. Você ora com raiva, tira essa gente daí, Senhor, assim que você faz. Não adianta nada esse tipo de oração. A oração precisa ser uma oração. Se você tem o coração, se você tem no coração o amor de Deus, se você conhece o Deus, o amor que Deus tem, então você vai orar da maneira que Deus quer que nós oremos. Aleluia. Ele é amoroso. Fale comigo, Deus é amoroso. Jacó tem agora, por meio desse sonho, durante a sua viagem, a ideia de quem é Deus. De que Deus é um Deus amoroso. Jacó está com medo de morrer. Ele havia feito coisa errada. Ele havia feito coisa errada e fugiu por causa disso. E Deus mostra para ele nesse sonho que mesmo assim Deus iria acompanhá-lo na sua jornada. Deus iria abençoá-lo. Isso é, Deus continuaria amando a vida dele. Lá na frente Deus vai transformar o caráter de Jacó. Fale comigo assim, Deus vai transformar. Mas Ele nunca deixa de amar por causa de um problema. Você entendeu, irmão? Às vezes a gente deixa de amar as pessoas, porque a pessoa cometeu um erro contra nós. Mas Deus não é assim. Vale a pena amar como Deus nos ama. Vale a pena conhecer esse Deus. Deus é amoroso. Deus é amoroso. Ele tem controle da história. Ele vai fazer as coisas tal como Ele quer. Ele nos ama de maneira poderosa e gloriosa. Então, nesse texto flui esse Deus amoroso, maravilhoso. Até então Jacó tem um caráter duvidoso. O próprio nome dele sugere isso, porque a palavra Jacó significa enganador, trapaceiro, coisa dessa natureza. E nesse momento ele está experimentando esse Deus maravilhoso, ele é surpreendido por um Deus amoroso. Deus sabia o que ele tinha feito. Deus podia falar, vou fazer você quebrar a perna no meio da estrada para o teu irmão te encontrar, rapaz. Deus fez isso? Quando é que o irmão de Jacó encontrou Jacó? No momento que Jacó estava lá perdido, porque a gente é assim, quando alguém faz alguma coisa errada para nós, fala assim, ó, tomara que caia lá na frente, vai cair, ó, eu vou ver a tua queda. Assim que a gente vê o inimigo da gente? Foi isso que Deus fez com Jacó, porque ele errou com o irmão dele? Quando que Jacó encontrou o irmão dele, Esaú? No momento em que ele estava bem, e no momento que o irmão dele tinha coração para perdoá-lo. Aleluia. E aconteceu o encontro dos dois. E Jacó estava com o coração trabalhado, com o caráter transformado pelo poder do Senhor. E ele tem um encontro maravilhoso com o Senhor lá no Vale do Jaboque. E lá Jacó transformado. Jacó já está com o coração quebrantado. Ele está voltando para casa. E ele leva um montão de presentes para o seu irmão. E ele tem um encontro com o irmão. E o irmão entende aquele encontro. E eles se perdoam. E a vida segue. Por quê? Porque o Deus amoroso agiu na vida de Jacó. Aleluia. Então eu quero que você, meu irmão, minha irmã, viva nessa perspectiva de que Deus te ama. Não viva a vida na perspectiva do rancor das pessoas, ou de um Deus que é rancoroso e que vai detonar, vai descer fogo do céu para matar esse ou matar aquela. Não é isso que Deus faz. Deus é juiz, Ele julga quando Ele quer, mas Ele não julga quando eu oro para Ele julgar. Senhor, põe fogo na cabeça daquela mulher. Deus não vai fazer isso. Já imaginou se essa oração pega? Tem gente que faz esse tipo de oração. Tem até pastor que faz isso. Eu profetizo que você vai cair ali na frente, vai bater o carro, vai morrer de desastre automobilístico. Porque você fez isso contra mim. Você pode fazer isso como um homem de negócio, como um ministro de Cristo, como um pai, como um namorado, uma namorada, um ex-namorado, um marido, um ex-marido. Não pode fazer isso. Não está, isso está errado, como isso não é bíblico. No mínimo não é bíblico. Nós precisamos conhecer o Deus amoroso que nós servimos. Muitas vezes, irmãos, nós estamos aí com o nosso coração voltado para Deus. Estamos às vezes fugindo de determinadas situações. Quem sabe você também está dando cabeçadas aí pela vida afora, não é? E com medo de Deus. Eu quero dizer que você não precisa ter medo de Deus. Você precisa crer que Deus é amoroso e que Ele vai transformar as circunstâncias da sua vida. Não para você continuar fazendo coisa errada, porque não foi isso que Deus fez com Jacó.
Jacó experimentou lá na frente situações que Deus preparou para ele, para que ele pudesse ser transformado. Isso é importante, isso é maravilhoso. Uma terceira coisa que aparece nesse texto, para a gente conhecer esse Deus maravilhoso, como Jacó conheceu através desse sonho, fale comigo assim: Deus é um Deus de promessas. No meio da dificuldade, nessa situação em que Jacó está, Deus faz promessas a ele, Deus revela as suas promessas, seus propósitos para a vida dele, e Deus também é assim conosco. Quase sempre, muitas vezes, Deus se revela a nós nos momentos mais difíceis da nossa vida. E nesse momento difícil da vida de Jacó, lá no deserto, sozinho, com a cabeça sobre uma pedra, fora da sua cama, fora do seu lugar, fora do seu destino, fora do seu domicílio, diz o texto assim: esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Deus faz a ele uma promessa fantástica. Deus é um Deus de promessas. Na canção do Armando Filho, ele fala da Bíblia como, a palavra de Deus, como sabor de mel, puro sabor de mel. Irmãos, perdemos muito quando nós não lemos a Bíblia Sagrada. Se você quer conhecer a Deus e as promessas dele para a sua vida, leia a Bíblia. Desfrute da palavra de Deus. Nessa noite, Jacó tem esse sonho, e nesse sonho Deus se revela a ele, Deus mostra aquilo que Deus teria para ele. Deus foi específico. Fale comigo assim: Deus tem promessas genéricas para todo mundo, mas Deus tem promessas específicas para mim. Olha que interessante esse texto. Esta terra em que estás deitado, eu te darei. Entendeu? Deus tem promessa. O que a gente tem que fazer para saber as promessas gerais? Todas estão na Bíblia. Nós conhecemos a Bíblia, a salvação, o perdão, são promessas para todo mundo. Você se arrependeu, perdoou. Você semeou financeiramente, você colhe financeiramente. São promessas bíblicas, gerais para todo mundo. Não é assim? Você ora, você tem poder do Espírito Santo. Você busca os dons, Deus te dá os dons espirituais. Está escrito. Busca e você encontra. Você jejua uma semana, busca a Deus, mortifica a sua carne, e você se torna uma pessoa com unção para expulsar demônios, e isso e aquilo, está na Bíblia, são promessas. Eu não tenho tempo para falar de tantas delas, mas tem uma coisa que faz parte do caráter gracioso de Deus, é que as promessas específicas, repita comigo de novo: promessa específica. Deus tem promessa específica para você, aleluia. Talvez Deus tenha, vou aqui sonhar aqui, elucubrar aqui, falar algumas coisas. Talvez Deus tenha um sonho de levar você para a China. Deus tem o propósito de levar você à China, levar você à África, levar você a ser um grande empresário, levar você a ser um ministro do Evangelho que vai impactar o mundo. É uma promessa específica. Deus tem uma promessa específica para você. Talvez Deus tenha uma promessa específica para você, de você encontrar uma riqueza extraordinária que ninguém nunca encontrou. Amém? Já imaginou se você compra uma chácara e você descobre que lá na sua chácara tem uma jazida de petróleo? Uma fonte de água mineral que ninguém sabia que tinha? Pode acontecer. Ou, como por exemplo a história de um pastor amigo meu lá do Mato Grosso, que ele tem fazendas lá no Mato Grosso. Ele já era fazendeiro, depois ele veio se tornar pastor, em que na fazenda dele descobriu-se que tem muito ouro. Não é uma promessa específica um negócio desse?
Não adianta você chegar lá agora e falar: ô pastor, vende a fazenda aí, como é que é o preço da terra aqui na região? R$2.000 o alqueire, R$30.000 o alqueire. Não vai vender, ele sabe que tem uma jazida de ouro lá. Então, quero que você saiba, meu amado, que Deus, nesse caso, Deus, naquela noite em que Jacó está perturbado, em um dilema tremendo, está fugindo do seu irmão, naquela noite Deus fala com ele, Deus diz: esse lugar onde você está deitado, jamais ele imaginou isso, irmão. Essa era uma promessa ao seu avô Abraão. Mas Jacó, nesse momento, ele não entendia isso, e Deus fala: essa terra será tua, meu filho. Eu estou te dando essa terra um dia você vai tomar posse dela. Jacó vai embora, depois ele volta e toma posse dessa terra. Era uma promessa específica, e eu quero revelar a vocês nessa noite, com meu coração muito alegre aqui, nesse domingo, irmão, primeiro domingo de maio, que Deus tem também promessas específicas para você e para mim. Isso é motivo de celebrarmos ao Senhor. E a pergunta que fica é: como é que eu posso ter acesso, pastor, a essas promessas de Deus e a posse dessas promessas? Eu preciso ter uma vida com Deus, eu preciso temer a Deus, eu preciso me voltar para o Senhor. Deus é gracioso, Deus é um Deus de promessas gerais, maravilhosas, que todos podemos ter acesso a elas. Como eu disse agora há pouco, quando você peca e arrepende-se, você tem o perdão, é uma promessa de Deus. Aceita Jesus, você tem a salvação, mas Deus tem promessa específica que Ele quer revelar para você. Você que é jovem, adolescente, que está aqui, buscando ainda um universo do seu futuro, tentando entender qual será a minha profissão, ou talvez você escolheu a profissão, mas hoje as profissões são assim: você escolhe uma profissão, mas aquela profissão já não é mais uma coisa genérica, tem que se especializar, e você está aí: meu Deus, que especialização eu vou fazer? Eu fiz o curso de administração, mas no que eu vou trabalhar? Administrar o quê? Vou para a área de contábil, vou para a área de gestão, vou para onde é que eu vou? Deus tem promessas específicas para você, meu irmão. Talvez você está aí buscando um lugar na vida, um lugar ao sol, e Deus já tem a promessa, você precisa buscar essa promessa. Como Deus vai se revelar a você? Eu não posso dizer como. No caso de Jacó, Deus revelou a ele num sonho, e depois se seguiram várias outras experiências, até que ele tivesse conquistado toda a promessa de Deus para a sua vida. Fale comigo assim: eu recebo essa palavra. Deus tem. E é interessante que para Abraão, o cumprimento das promessas e o conhecimento das promessas de Deus começou com quantos? Quando ele tinha 15 anos. Foi isso? Quando ele tinha 75 anos. Nunca é tarde para nos colocarmos na presença de Deus, para conhecermos o seu caráter, conhecermos, como já vimos aqui, sua presença, o seu amor e as suas promessas. Deus é maravilhoso, irmãos, e Ele é um Deus que promete e que cumpre as suas promessas. Eu estou feliz nessa noite por compartilhar com você essa verdade da palavra de Deus. E é interessante que a bênção, a promessa de Deus, no caso para Jacó aqui, ela tem duas partes interessantes. Você percebe que Deus promete a ele bênçãos no que diz respeito a conquistas materiais, não é isso? Essa terra que está aqui eu vou te dar, significando posse, conquista. Mas há um outro tipo de bênção que Deus mostra para Jacó aqui. Deus diz: olha que interessante, em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Tem a ver com família, tem a ver com espiritualidade, tem a ver com sequência, com as gerações futuras. O que você está fazendo, a promessa que Deus tem para você, invariavelmente ela vai abençoar muito você, mas também ela vai abençoar muita gente. Por isso, por exemplo, que eu não creio que um traficante pode abençoar alguém. Está vendendo droga? Mas eu estou vendendo droga e eu estou fazendo a fortuna da minha família. Estou roubando no setor público? Eu estou comprando coisa para o meu filho, para minha filha, vou estudar meu filho, para minha filha, vou fazer isso. Mas você está tirando dinheiro da saúde. Então não é isso que eu estou dizendo. Isso é maldito. A Bíblia diz que isso é maldito. Estou ganhando dinheiro, estou explorando os outros. É maldito. O que Deus promete para nós é algo bendito.
suado. É verdade, trabalho é trabalho. Nós precisamos trabalhar. Mas uma coisa que eu posso dizer para você nessa noite é que Deus é um Deus de promessas. E se eu fosse você, eu iria para a presença de Deus o mais rápido possível, dizer: Deus, o Senhor falou com Jacó, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu não quero andar no escuro, Senhor. Quanta gente que foi chamada para uma coisa está fazendo outra. Está infeliz e sendo infeliz. Está infeliz e fazendo outras pessoas infelizes. Certo? Muitas vezes nós fazemos isso com os nossos filhos, irmãos. Nós às vezes impomos nos nossos filhos aquilo que nós queremos. Isso não é certo. Para nós impormos aos nossos filhos o que nós queremos, nós precisamos ter convicção de que Deus quer para eles. Claro que realmente, via de regra, nós sabemos o que nós queremos do nosso filho. Eu quero que meu filho seja abençoado, eu quero que meu filho seja próspero, eu quero que meu filho seja cristão de verdade, eu quero que ele seja correto, eu quero muita coisa para ele, mas eu não quero dizer, ó, eu quero que você seja isso. Está errado. Se Deus não quer. Você já imaginou se todo mundo aqui falar assim: eu quero que meu filho seja advogado, trabalhista? Viraria uma confusão, não? O mundo não pode ser feito assim. Então você precisa entender isso também, como educador, como discipulador, como líder, como pai, como mãe. Você precisa respeitar o que Deus tem para cada um. Até consigo mesmo, você não pode dizer para Deus: Deus, eu quero isso. Você pode orar, se a sua oração, se você pedir a Deus aquilo que Ele não tem para você, Ele não pode te dar. Amém? Você está entendendo? Quando eu estou falando de promessa de Deus, Deus tem promessa para a sua vida. Você precisa entender isso. Muitas vezes nós gastamos muito tempo com coisas que Deus não tem para nós. Isso é um problema. Para que você tenha paz no que você está fazendo, você precisa entender, você precisa ver Deus abrir as portas. Muita gente, e hoje nós temos assim um misticismo no meio da igreja muito grande, muito perigoso isso. Quando eu estou falando de buscar a vontade de Deus, buscar a direção de Deus, eu não estou mandando você colocar a sua cabeça embaixo da mão de qualquer profeta, não, porque profeta tem um monte, de Deus são poucos. Daqui a pouco você vai num lugar aí, numa esquina aí, ou numa casa aí, na casa de irmão, numa igreja, sei lá onde, ou talvez até aqui mesmo. E alguém chega para você e fala: você vai ser médico. Você vai passar a vida inteira tentando passar no vestibular para medicina e não vai conseguir. Pode fazer assim. Você precisa ter discernimento de Deus, você buscar a Deus. E a Bíblia também ensina, não tenho tempo aqui hoje, de como você descobrir que você está fazendo, se você está fazendo a vontade de Deus, se você está na vontade do Senhor. A Bíblia tem como dizer isso, a palavra de Deus nos garante esses mecanismos, para a gente não viver e andar enganado. Precisamos ter muito cuidado com o misticismo também. Mas nós não podemos abrir mão por causa do misticismo, porque tem profecia falsa, tem profeta falso, a gente deixar de acreditar que Deus fala. Porque tem gente que deixou de acreditar que Deus fala. Deixou de acreditar que Deus pode falar numa reunião como essa, que Deus pode usar alguém para nos abençoar. A verdade, meus irmãos, é que Deus é um Deus de promessa, e Ele sabe como Ele vai convencer você, como Ele vai se revelar a você. Agora você precisa abrir caminho para que isto aconteça. Depois dessa história, Jacó ainda quebra a cabeça por algumas vezes. Ele engana e é enganado, mas ele entra na vontade do Senhor e ele se torna um homem muito abençoado. Jacó foi tão abençoado, a promessa de Deus cumpriu de forma tão legal na vida dele, que lá na frente ele deixa de chamar Jacó para se chamar Israel. Mais adiante, quando ele tem um encontro com Deus lá no vale do rio Jaboque,
à beira do rio Jaboque, onde ele busca a presença de Deus, onde ele tem uma briga com Deus, no bom sentido, onde ele tem ali ele recebe a presença, ele vai orar a Deus ali, angustiado, preocupado no encontro que ele teria com seu irmão, sabendo que o seu irmão estava vindo no encontro dele, e na cabeça dele o irmão estava vindo para matá-lo, para guerrear contra ele, com muita gente. Ele vai para a presença de Deus, e ali Deus se revela a ele novamente, ele se agarra a Deus, e ali ele tem uma experiência profunda com Deus. E ali a palavra diz que ele deixa de se chamar Jacó para se chamar Israel. Ou melhor, a palavra Israel é a palavra, a expressão príncipe de Deus. Você é um príncipe de Deus quando você descobre a vontade de Deus para a sua vida. Aleluia! Nós somos príncipes de Deus. Graças a Deus. Quarto lugar, conhecendo a Deus em meio aos dilemas, conhecendo e desfrutando Deus em meio aos dilemas da vida. Verso 15, a Bíblia diz que Deus, esse texto faz a gente ver que Deus é um Deus, diga comigo, Deus abençoador. Fala comigo, abençoador. Deus é um Deus de promessas, mas é um Deus que faz a promessa se cumprir. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Quem quer Deus consigo aí, diga amém. Coisa linda, né, irmãos? Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Tudo que eu quero na minha vida é isso. Quando eu estiver lá na minha casa, saber que Deus está me guardando. Quando eu estiver viajando, saber que o Senhor está me guardando. Quando eu estiver trabalhando, fazendo as coisas, o Senhor vai estar me guardando. Porque tem uma coisa interessante, irmãos, nós somos falíveis. Fala para o seu irmão assim, você é falível. Você é falho. Você é falho. Vamos tirar um exemplo. Você está no trânsito, trabalhou o dia inteiro, com muita galhardia, correção, fazendo o seu trabalho, cuidando das suas coisas, seja onde você trabalha, e de repente você está vindo no trânsito, tem um cochilo, você falhou. Não falhou? A gente pode falar ou não pode falar? Falha no trânsito, falha em várias outras situações, às vezes falha por cansaço demais, falha por trabalhar demais, falha por alguma situação, falha por sermos ignorantes com relação a determinados assuntos da vida, porque aceitamos propostas que não deveríamos aceitar, fazemos escolhas que não deveríamos fazer, porque nós somos falhos. A moça começa a namorar um rapaz achando que é o maior homem do mundo, o melhor homem do mundo, daqui a pouco descobre que é um canalha. É assim que a vida é, mas a Bíblia diz aqui que o Senhor está conosco, e Ele nos guarda onde quer que nós formos, e diz o texto, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Aleluia. Você pode passar por luta, por problema, por situações, por doença, por dificuldade, mas Deus está dizendo a Jacó, aconteça o que acontecer, sabe de uma coisa, eu vou estar com você, eu vou te guardar, vou te abençoar. E aconteceram muitas coisas na vida de Jacó, que pareciam negativas, mas Deus trouxe Jacó de volta a essa terra, e ele tomou posse dessa terra, ele foi o dono dessa terra. Deus cumpriu a promessa, porque Deus promete, e Deus abençoa para que a promessa seja cumprida. O que é abençoar? Bênção, irmão. A palavra abençoar vem de um vocábulo hebraico, o verbo baraká, baruch, cuja raiz, cuja tradução aproximada pode ser autorizar para. Quando Deus disse, eu vou te abençoar, Deus estava dizendo, olha, eu fiz uma promessa e eu autorizarei no mundo espiritual que isto aconteça. Então o Deus que te prometeu, o que prometeu, aquilo que você já sabe, por exemplo, eu quando era muito jovem, eu sabia que ia ser pastor. Eu sabia que eu ia viajar para as nações. Eu sabia que eu ia chegar onde eu cheguei. Eu sabia, porque Deus me falou. Deus me falou lá nas escolas onde eu ia orar. Deus me falou nos dias que eu faltei da faculdade, que eu ia orar no monte. Que eu ia orar lá na casa da irmã Tina, uma irmã lá da igreja que tinha oração todo dia na casa dela, tem até hoje. Eu ia lá orar e Deus falava comigo. E por várias maneiras, de diversas formas, Deus falou comigo e formou-se convicções no meu coração. E o Deus que falou foi o Deus que foi fazendo as coisas acontecerem.
Ele vai abrindo portas, Ele vai abrindo portas. Por isso que é bom quando nós conhecemos as promessas de Deus, porque isso nos dá convicção, nos eleva a autoestima. Tem tanto cristão aí, irmão, com a autoestima baixa, Deus não gosta de mim, o tal do patinho feio. Para com isso. Você está assim porque você não conhece as promessas que Deus tem na sua vida. E quando Deus promete, Ele abençoa para cumprir, aleluia. Às vezes o diabo se levanta com um exército poderoso, com uma cara feia, usando alguém, usando circunstâncias, usando problemas, e você assusta. Mas quando você tem convicção, e você sabe que esse Deus é um Deus abençoador, aleluia, você sabe que Ele vai cumprir. Jacó sai desse lugar aqui, irmão, abençoado, tendo a certeza de que Deus iria cumprir a promessa. Tanto é verdade que no final desse texto, olha o que Jacó faz aqui, no finalzinho do texto, ele faz uma promessa para Deus. Olha que interessante. Fez Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo, como Deus tinha dito que ia ser, e me guardar nessa jornada que empreendo, e me dar pão para comer e roupa para que me vista. Estava falando da sua vida. Eu quero comer, beber, eu quero viver, eu quero ter uma vida abençoada, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto Deus me conceder, certamente eu te darei o dízimo. Jacó faz uma promessa, e ele cumpre a promessa. Veja como ele está confiante agora, ele está firme no Senhor. É assim que a gente assume convicções, é assim que a gente cumpre compromissos, irmãos. Quando nós conhecemos a vontade de Deus, então nós não temos medo de assumir, porque na verdade a palavra voto aqui, ela é no sentido de compromisso. Fala comigo, voto. Falo, voto é um compromisso. Nós temos a ideia de voto, o pessoal faz voto de ir na cidade tal, cidade santa tal, de andar de joelho, de carregar uma cruz nas costas. Tem voto de todo jeito, mas na verdade, aqui Jacó entende que ele tem que assumir um compromisso com Deus, um pacto com o Senhor, ele faz uma aliança com Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. E finalmente, conhecendo Deus em meio aos dilemas, e desfrutando de Deus em meio aos dilemas, nos mostra esse texto, revela um Deus nesse texto, esse Deus que nós já conhecemos aqui. Mas olha a última coisa que eu quero passar para você. Fale comigo, um Deus temível. Verso 17 diz assim: temeu e disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta do céu. Irmãos, Jacó entendeu aqui que esse nosso Deus é um Deus que a quem nós devemos temer. Temendo, quão temível é este lugar, a casa de Deus. Fala para mim, o lugar onde Jacó estava era um templo? Era um templo? Foi o lugar onde Deus falou com ele, mas não era um templo. Com a visão que nós temos hoje, neotestamentária, a visão da nova aliança, onde Deus está? Aqui na igreja? Sim, porque nós estamos reunidos no nome dele, mas não no prédio. Irmãos, nós devemos temer a Deus. Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tudo quanto ele colocar a mão, Deus vai abençoar. Ele vai bem em tudo. Sua família será abençoada, sua esposa será abençoada, seu filho será abençoado. Salmo 128. O temor a Deus atrai a prosperidade, atrai o cumprimento das promessas. Então, na verdade, nós conhecemos aqui um Deus a quem nós devemos temer. O nosso Deus é um Deus de amor, um Deus maravilhoso, um Deus a quem nós devemos buscar, um Deus com quem devemos nos alegrar, mas Ele é um Deus temível. Um Deus a quem nós devemos submissão, reverência, devemos submeter nossas decisões à vontade dEle. Não podemos andar por qualquer caminho do jeito que nós achamos que devemos andar. Devemos sim nos submeter à vontade dEle. Que coisa impressionante, irmãos. Nós não precisamos ter medo de Deus, mas nós devemos temer a Deus. Não vá fazendo qualquer coisa por aí, não sai dizendo qualquer coisa. Hoje nós estamos na época das pessoas dizerem qualquer coisa, fazerem qualquer coisa, e
está tudo muito bem, não tem problema nenhum. Não é verdade. Devemos temer o Senhor. Deus é temível. Você já imaginou se essa nação fosse uma nação temente a Deus? Se todos nós que chamamos por Deus, que clamamos a Deus, temêssemos a Deus como a palavra ensina, nossa vida seria muito melhor. Se nós temermos a Deus em todo o tempo da nossa vida será muito melhor. Aleluia. Eu quero convidar você agora para se colocar em pé, pois nós vamos orar juntos a esse Deus a quem devemos temer. Jacó conheceu esse Deus enquanto fugia do seu irmão. Deus se revela a nós a hora que Ele quer, quando Ele quer. Nessa noite, Deus está se revelando a nós. Graças a Deus. Quero voltar para o início da visão que Jacó tem no seu sonho. Como começa a visão de Jacó? Como começa o sonho de Jacó? A Bíblia diz que anjos, uma porta se abriu no céu, desceu uma escada, anjos subiam e desciam. Anjos subindo e descendo. Quando você vai para o livro de Hebreus, o que a Bíblia diz que os anjos são? São mensageiros. São dispenseiros de Deus. Anjos mensageiros estão subindo do lugar onde você está, levando as suas orações, trazendo a mensagem e as bênçãos de Deus. Anjos dispenseiros, que têm o controle da dispensa de Deus, que têm nas mãos o que Deus deu e dá. Eu quero que você saiba disso nessa noite. Enquanto caminhamos, enquanto andamos, enquanto vivemos, enquanto lutamos, enquanto trabalhamos, comemos e cantamos e cansamos e descansamos, Deus se revela a nós. Tema esse Deus, busca esse Deus. Eu quero fazer primeiramente um convite agora, aquelas pessoas que hoje querem entregar sua vida a Jesus. Talvez você nunca tenha feito uma entrega a Deus, e nessa noite você entendeu que Deus está fazendo um chamado para você. O Espírito Santo fez você entender, está fazendo você entender. E eu estou chamando você, para você entregar a sua vida nas mãos de Deus, para que aconteça com você o que aconteceu com Jacó. Aleluia. Alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Você ama Deus, busca Deus, mas você nunca fez talvez essa decisão assim, dizendo: eu me entrego hoje. Você quer receber Jesus como Senhor da sua vida? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Há alguém aqui hoje quer entregar a sua vida a Jesus? Eu quero orar por você. Alguém? Amém? Se você quer, eu quero orar por você. Amém? Amém, obrigado. Mais alguém? Glória a Deus. Mais alguém que queira? Outro apelo. Você quer voltar para Jesus para valer? Você quer voltar para a casa do Pai? Uma das noções, assim, um dos entendimentos mais lindos que Jacó tem nesse momento é quando ele termina, quando ele acorda desse sonho. Ele fala assim: olha, Deus está aqui, eu não sabia. E ele fala: isso aqui é casa de Deus, porque Deus falou com ele. Ele entendeu que Deus fala, que Deus está presente. E você, meu irmão, talvez tenha fugido de Deus para lá e para cá, como Jacó está fugindo de uma situação para outra. Mas você diz: eu quero me aquietar, pastor, eu quero deixar Deus decidir muita coisa na minha vida que eu tenho decidido sozinho. Você quer se entregar completamente das mãos de Deus? Levanta a mão, quero orar por você. Vamos orar. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Glória a Jesus. Amém. Mais alguém? Você quer entregar totalmente nas mãos do Senhor e dizer: Deus, faz comigo o que fizesse com Jacó. Aleluia, Senhor. Outra coisa, outro apelo. Depois vamos vir todo mundo aqui para a gente orar junto. Você está vivendo um dilema semelhante ao de Jacó. Você não está fugindo da casa do teu pai por causa do medo do teu irmão, mas existe uma situação na sua vida que lhe causa medo. Você está em perigo de alguma situação, algum perigo ronda você.
Quantas vezes, irmãos, acontece isso? Ontem, por exemplo, eu tive essa sensação de que eu estava sendo perseguido pelo diabo. E eu orei a Deus. Tive uma experiência. Tem hora que você percebe que o exército das trevas quer te derrubar, quer te enganar, quer te envolver em alguma coisa perigosa, e você precisa estar na presença de Deus. Aleluia. Alguém está vivendo uma situação assim, perigosa. Você não precisa ter, ninguém vai ficar olhando para você, querer saber. Você não precisa contar para ninguém, nem para mim. Você precisa apenas dizer: Deus, eu reconheço isso, eu preciso da tua graça. Eu preciso ser abençoado, como Jacó foi. Ele foi, casou-se lá na casa do seu tio Labão, teve problema lá, mas Deus abençoou, prosperou e voltou para a sua terra, para a terra dos seus pais. Abençoado, transformado. Todas essas pessoas que levantaram a mão, ou alguém que não levantou, mas queira vir, venha para cá, nós vamos orar juntos, vamos falar com o nosso Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Podem vir. Você quer entregar a sua vida para Jesus, você quer voltar para o Senhor, você quer colocar essa situação de dilema que você está vivendo, um problema, seja de saúde, seja financeiro, algum risco que você corre na vida, alguma coisa que atinou na sua cabeça, você está dizendo: olha, eu preciso muito dessa convicção que Jacó teve nesse sonho que ele teve, eu preciso disso. Venha para o altar, vamos orar juntos em nome do Senhor. Enquanto vocês estão vindo, solta novamente a música do pastor Armando Filho, por favor. Essa música linda, maravilhosa. Deus te aceita como você é. Não interessa a sua história, o que você fez, deixou de fazer. Deus te ama, Deus nos ama, Deus é maravilhoso. Vamos fazer dessa música uma oração nesse momento, em nome do Senhor. Podem vir para cá, vamos orar juntos. Glória a Deus. Quem precisa de um milagre de Deus essa semana, precisa de um agir sobrenatural de Deus, deixe seu lugar, vem aqui. Eu já estou aqui, porque eu preciso da graça de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Venha para o altar, nós vamos orar em nome de Jesus Cristo. Eu quero o melhor de Deus para a minha vida. Precisa de um socorro de Deus? Venha para o altar. Chegue um pouquinho mais para frente aqui, vocês, para facilitar quem está chegando atrás. Venha. Ouça a letra dessa canção e faz dessa canção uma oração. Aleluia. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Aleluia, Senhor. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou. Aleluia, Senhor. Oh Jesus, aleluia. Ah, meu Deus. Reconheço que oro tão pouco e quanto preciso contigo falar. Tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra que é doce, mas pura que o mel. Aleluia. Reconheço quando estou longe, Senhor, o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, como a destra via tua voz, Senhor. Vem curar as feridas que existem no meu coração. Aleluia, Senhor, me ajuda, nos ajuda. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou. Obrigado por nos aceitar como somos, Senhor. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, tua força, vem curar as feridas que existem no meu coração.
Aleluia. Pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou. Obrigado, Senhor. Tu me aceitas assim como eu sou. Coloque a tua mão no coração com essa mensagem de que Deus te aceita como você é. Deus te conhece, Deus te ama. Aleluia, Jesus. Coloca aí a sua vida, a sua semana, o seu mês, o seu trabalho, os seus negócios, o seu ministério nas mãos do Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui no teu altar nesta noite, comovidos, ó Deus, pela força da tua palavra, impactados pela revelação do teu evangelho, de que o Senhor é um Deus amoroso, um Deus presente. Oh, meu Pai, um Deus que promete, um Deus que tem promessa específica, um Deus que é abençoador para que a promessa se cumpra, um Deus a quem nós devemos temer. Oh Pai, sob esta palavra, Senhor, nós oramos com alegria no nosso coração, com expectativa positiva, com ansiedade positiva, Senhor, com o coração no altar. Obrigado por nos aceitar, Senhor, por saber nessa noite que o Senhor nos ama, assim como o Senhor amou a Jacó e abençoou Jacó e transformou Jacó num Israel de Deus, fez dele um homem próspero, abençoado, um homem vitorioso na vida em todos os aspectos. Eu quero que o Senhor faça isso também com estas vidas que estão aqui no altar, com essas vidas que estão nessas cadeiras aqui nessa noite, que o Senhor atraiu para cá com a força do seu amor. Senhor, agora dê graça, dê força para que eles entendam, elas entendam, nós entendamos o teu grande amor e possamos viver nessa dimensão maravilhosa da tua graça, da tua bênção, do teu favor. Senhor, nós precisamos muito do Senhor, nós dependemos totalmente do Senhor. Nos ajude, meu Deus, a compreender essa dimensão da tua grandeza, do teu querer na nossa vida, porque a tua palavra diz que o querer e o efetuar pertencem ao Senhor. Pai, tem tantas promessas aqui nessa noite, tem tantas pessoas que já têm convicção de suas promessas. Senhor, faz com que elas se cumpram, ó Deus, porque tu és aquele que cumpre a promessa. Tem tanta gente aqui hoje, Senhor, pedindo para o Senhor mostrar qual é a promessa específica, ou quais são as promessas específicas. O Senhor mostrou para Jacó, o Senhor vai mostrar para essas pessoas também, meu Pai, e é por isso que eu oro agora nesta noite, Senhor, pedindo a tua bênção, pedindo a tua graça. Cumpra, Senhor, a tua vontade nas nossas vidas, meu Deus querido e maravilhoso. Ó Senhor, venha sobre nós com o teu favor maravilhoso. Visita, Senhor, cada família, cada pessoa, meu Deus. Oh Pai, como nós precisamos de Ti, Senhor. Visita, Senhor, a nossa vida nessa noite. Toca esses corações, conforta esses corações, consola esses corações, edifica esses corações, derrama a Tua bênção sobre esses corações. Oh, aleluia, meu Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Jesus morreu por mim e por você na cruz, e Ele já fez tudo o que tinha que fazer. Então Ele tem a promessa, Ele tem a bênção, Ele tem tudo o que você precisa. Apenas descanse e confie no Senhor. Faça a sua parte, confia no Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, meu Deus, por nos aceitar como somos. Aleluia. Com esta palavra no coração, meu Pai, eu despeço-me dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui nessa noite. Leve-os na mais perfeita paz, e que a jornada deles seja como a jornada de Jacó, Senhor. Que eles sejam bem-sucedidos em tudo que fizerem, por onde quer que andarem, em nome do Senhor. Todos nós, Pai, queremos e cremos nisso, Senhor. A partir desta semana, a começar de hoje, desta noite, nós confiamos no Senhor, e nós queremos esse Deus maravilhoso, queremos desfrutar esse Deus lindo e glorioso, esse Deus, o Deus de Jacó, que a Bíblia fala, em nome de Jesus, amém. Solte a música de novo, você pode cumprimentar seu irmão, vá em paz, tenha uma semana maravilhosa. Reconheço, Senhor, que sou fraco,
tentando acertar quantas vezes falhei. Não sou como quero, nem como tu queres, meu Deus, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, os meus pensamentos e atos mudar, mas às vezes eu sei, e tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor. Vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Reconheço que oro tão pouco e quanto preciso contigo falar. Tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é doce, mas pura que o mel, reconheço quanto estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor. Vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor. Vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Obrigado.